Olá pessoal, estamos concluindo nossa disciplina, chegando nessa última parte. Nós temos aí a continuação do assunto, né, com relação ao policiamento comunitário, bem como a gente trazendo esse feedback aí relacionado ao policiamento tradicional, certo? Então, temos aí de forma mais simples, vamos agora detalhar mais algumas coisas, traduzindo tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada, que foi os princípios da polícia comunitária, né, e da polícia moderna também, e alguns elementos que nós trouxemos na outra aula. Bem, hoje teremos aí a diferença, né, básica da polícia tradicional com o policiamento comunitário, e a gente vai fazer exatamente dar continuidade, já que a gente já viu as informações sobre o policiamento tradicional. Bem, no policiamento comunitário, né, a gente já falou bastante sobre isso. Os policiais, eles são membros da população, são membros de uma comunidade, né, e eles são pagos para isso, para dar atenção, né, aos cidadãos de forma integral. Segundo ele também, com relação a outros serviços públicos, a polícia é entendida como apenas uma das instituições governamentais, né, que tem a responsabilidade da qualidade de vida da população, da comunidade. Sendo assim, a polícia não é apenas aquele órgão que carrega o fardo sozinho da segurança pública, e também nos serviços públicos, que a gente acaba absorvendo algumas coisas de outros serviços públicos, por querer levar sozinho esse serviço. A polícia começa a visar na resolução de problemas, né, através da prevenção. Esse foco muda bastante com relação ao policiamento tradicional, né? E também com relação à eficácia, a polícia comunitária tem muito a ver com a ausência do crime, né, e de desordem, ao contrário do policiamento tradicional, que busca exatamente dar respostas rápidas, né, aos crimes, agindo sempre na repressão, né, pós-crime. E a polícia comunitária é exatamente essa polícia preventiva, e a eficácia dela se mede por isso, né? A prevenção vai causar realmente a diminuição dos crimes e da desordem. E qualquer prioridade que esteja afligindo a comunidade são as prioridades da polícia comunitária, com problemas e preocupações de cidadãos, né? Então a polícia se ocupa mais com isso, a polícia procura estar sempre atenta às questões que envolvam a vida das pessoas, e tentar fazer essa análise aí, o que é que isso pode ser feito com relação à segurança pública. Também se caracteriza pelo apoio, né, em cooperação das pessoas. Isso aí é onde se dá a sua eficácia. E também temos aí o profissionalismo policial. O policial, no policiamento comunitário, ele procura realmente entender a sua função como policial e estreito relacionamento com a comunidade, caracterizando aí a sua forma de trabalhar comunitária. O comando, ao invés de ser, como no policiamento tradicional, aquele que cobra, né, que coloca as regras, né, e pune, no policiamento comunitário ele já é aquele comando que incute valores institucionais, né? Está ali sempre lembrando da ética, né, do trabalho, do compromisso, da responsabilidade. Também o policial acaba levando em consideração todas as informações, né, relacionadas com atividades delituosas de indivíduos ou grupos. Qual a diferença disso aí para o policiamento tradicional? No policiamento tradicional, as informações mais relevantes ou mais importantes são aquelas relacionadas a certos crimes, como os crimes mais graves, né, como a gente viu aí nas aulas anteriores. E o policial, ao invés de trabalhar voltado para 2% da população, que seriam os criminosos, né, ele trabalha voltado para 98% da população que está querendo a segurança pública.
Então o foco dele deixa de ser estar perseguindo o bandido, né? Não que seja errado, né? Mas, e também em um momento vai fazer parte daí do policiamento comunitário, realizar prisões. Mas ele foca mais no cidadão, na vida do cidadão, nas questões das causas da violência e da criminalidade, ao invés de estar focado apenas no trabalho de prender, né? Veja que no sentido da mudança do trabalho, o policial, ele trabalhando preventivamente, aqueles 2% da população que são criminosos, né? Pode vir a ser preso, ou através das ações preventivas, da questão das informações chegando também, e ou os crimes possam não ocorrer mais ou diminuir de uma forma tão drástica que o policial vai acabar não trabalhando para prender, mas vai trabalhar para manter a prevenção, manter a normalidade, a ordem pública. Então esse é o foco, né, da polícia comunitária. O policial também, né, vai empregar toda a sua energia, toda a sua eficiência na solução de quê? De problemas como marginalidade, que no máximo chega a 2%, né? Então ele vai estar ali trabalhando para o cidadão, mas quando for necessário, ele vai dar o seu máximo, vai empregar uma boa energia para poder realizar a prisão, né? Realizar a solução desses problemas com a marginalidade. E como a gente falou agora, né, essa parcela da população que não é da marginalidade ou não faz parte da criminalidade, seria exatamente aqueles cidadãos que a gente deve trabalhar como clientes, né, da nossa organização, e assim que eles devem ser tratados, ao invés do policiamento tradicional, que considera todo mundo, né, como a gente disse ali em aulas anteriores, o jargão, né, um paisano folgado ou um suspeito, né. Então a gente vai entender de forma diferente a partir do momento que a gente está convivendo e tendo a confiança da comunidade. Então o policial também começa a prestar contas, né, ao superior e à comunidade, e ele é distribuído na área, né, de forma que não tenha aqueles só PB, né, não faça os horários lá, não. Eles têm que ser distribuídos conforme seja o serviço, que o serviço nosso é 24 horas por dia, então necessariamente nosso serviço deve estar presente na comunidade 24 horas por dia, que ninguém sabe a hora que pode acontecer ou não. E o policial é diário. O que significa isso? Ele é responsável por uma área, então ali ele tem todo um aparato para ele, uma possibilidade também dele agir, né? Ele não está mudando constantemente, então ele conhece as pessoas, ele é conhecido pelas pessoas, sabe quais são os problemas. Então é necessário o policial estar descentralizado de uma unidade como um batalhão, estar na comunidade e que ele não seja trocado constantemente, para ele ter conhecimento dessa problemática de segurança pública e possa ter soluções. Muitas vezes o que acontece é quando o policial é colocado em um policiamento comunitário, ele é trocado constantemente, então ele não tem mais não consegue gerar esse vínculo, né, com a comunidade, então ele não vai dar respostas positivas, apenas ele vai estar lá um dia com um policial fazendo só a guarda do local ou de uma viatura, e no outro dia já vai estar em outro local, então ele não vai criar responsabilidade com aquela área, porque ele não é daquela área. Ele vai dizer, não, aqui na minha área, amanhã eu estou em outro serviço, então para mim não importa se aqui piorar ou melhorar. Então as características principais são o quê? A aproximação com a comunidade, melhoria da qualidade de vida geral da população, participação das pessoas, democratização da segurança pública, sentimento apartidário político, política de Estado e não de governo, né? Então o governo vão passar, mas a polícia comunitária deve ser uma política de Estado que vai perdurar aí por muitos anos, até que se venha outro modelo, né? Então esse é o foco. Muitas vezes não é isso que acontece, mas
Esse é o foco, né? Respeito à dignidade da pessoa humana. Então as características principais são isso aí. É importante você estar com isso em mente. Fazendo isso aí você já está fazendo polícia comunitária. Independente do modelo que você possa aplicar, esses pontos devem ser observados, certo? Vamos esclarecer mais alguma coisa, né? Que uma prevenção eficiente do crime e da desordem, né? E um esforço de controle só podem resultar de uma experiência direta de cooperação por parte de todos os grupos relevantes no processo de resolução de problemas. Então, para se ter uma eficiência na polícia comunitária, precisa, obviamente, ter a participação comunitária dos grupos relevantes, que a gente vai falar mais à frente, nesse processo aí, porque cada um vai ter sua opinião, seu ponto de vista, e é importante que o policial tenha um momento, né, tenha uma parte do seu tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer, né, com relação tanto ao serviço como também à resolução de problemas. Então, as pessoas também podem participar de forma ativa, né, ou também apenas fornecendo informações, né, que facilitará o que? A cooperação e o entendimento entre os grupos em questão. Então a polícia ela tem que... esse trabalho de polícia comunitária é tão importante que a polícia também vai chegar a ser reconhecida, né, pelo seu trabalho, e também as pessoas vão chegar ao entendimento, né, das dificuldades ou das questões que possam ser um ponto positivo para a segurança pública, através exatamente da conversa, através exatamente das informações que chegam até a comunidade e vice-versa também ao contrário, né? E o que a gente está querendo aqui é exatamente a prevenção primária, né? E agora a gente vai entender o que seja prevenção primária, que a gente tem falado aí bastante aí nas nossas aulas, e até agora a gente não detalhou o que seria isso. Falei alguma coisa, mas não foi nada mais aprofundado. Então, existem 3 tipos de prevenções: primária, né, secundária e terciária. O foco da polícia comunitária é exatamente a prevenção primária, porque muitas vezes os policiais tradicionais, o policial da RP, né, o policial lá numa tropa especializada, ele faz a prevenção secundária, né? Ele, não, eu já faço prevenção, certo, tudo bem. Isso aí é fato, porque se a gente for partir logo para o ponto da prevenção secundária, como está escrito aí, a gente vai ver aí que os policiais atuem em conflitos, né, que se manifestem, a polícia, a questão legislativa, depois que acontece alguma situação, aí vai se positivar alguma coisa, né? Aí vem um sistema policial também que trabalha para reprimir, né? Sistema penal e a repressão penal, e são as ferramentas que são utilizadas aí na prevenção secundária, que seria já para evitar uma coisa que já está acontecendo, né? Mas como uma forma de, vamos dizer assim, citar aquele enxugar gelo, né? Ali passando, tentando evitar de alguma forma que o crime ocorra, né? Mas voltando aí na prevenção primária, né? A prevenção primária ela não trabalha com foco penal, nem com foco na questão do criminoso, né? Não, vamos fazer uma abordagem naquele cara ali que ele já foi preso alguma vez na vida, então ele se torna ali um motivo da prevenção dos policiais, sempre estar abordando aquela pessoa, né? Mas na prevenção primária, a polícia comunitária, ela vai estar prevenindo com todos os cidadãos, vai se dirigir a todo ele, né? Vai fazer programas de prevenção, vai captar pessoas, né, dentro da comunidade, utilizando elas para essas ações preventivas. Vai também gerar condições de sociabilidade. Vai melhorar também a questão das condições do ambiente.
E também incutir valores como família, escola, religião, etc. Então vai trabalhar no básico mesmo, que são nas causas, né, que a gente viu aí no começo, no início aí da nossa disciplina, o policial, ou aquele que trabalha de forma primária, né, ele vai trabalhar diretamente nas causas do crime da violência. Né? Então isso aí pode também ser uma ação do poder público, ação da sociedade civil, ação da mídia, ação comunitária e ação dos cidadãos. Vejo que na prevenção secundária a ação é mais institucional, né? É a ação do poder público, a ação da polícia, a ação do Ministério Público, a ação da Justiça Criminal, a ação dos advogados. Então o foco aí é a repressão, realmente, é prevenir, reprimir para prevenir. E já na primária não, é prevenir para evitar. Certo? E ainda temos aí a terciária, que não é muito nosso foco, que já seria a questão de recuperação, né? Atua com presos, com egresso daí do sistema prisional, com reclusos. Então isso aí é a prevenção terciária no intuito de recolocá-los aí na vida da sociedade, de forma que eles retornem, né? A ideia é essa, que eles retornem de forma a não praticar mais o crime, sejam educados e estejam entregues à sociedade de forma diferente. Ok? E o que é que a gente pode esperar dessa parceria da polícia e da comunidade? Então a principal mudança observada é o que? É a de paradigmas comportamentais. Desculpa aí. Primeiro, passa de força de ordem, a defesa do Estado, né? Com ênfase na repressão e dimensão muito autoritária, para o quê? Os agentes são agentes da paz, a defesa do cidadão ao invés de defesa do Estado. A ênfase passa para a prevenção ao invés de repressão. E a dimensão é pedagógica ao invés de autoritária. Tem muitas vezes que são colocados nas nossas mentes como policiais militares, que nós devemos ter uma autoridade sobre o cidadão. Não, nós devemos ser aquele que ensina, que educa, que previne ao cidadão ele agir de forma correta. E com relação à comunidade, né? Esse primeiro ponto aí em cima foi em relação ao trabalho policial. E com relação à comunidade temos aí, antes temos a recebedora de serviço e acomodação e transparência de responsabilidades. Passando com a polícia comunitária a coprodutora da harmonia social. Então a polícia e a comunidade trabalham juntas, né? A comunidade ser uma colaboradora, ao invés de estar inerte ali, ela vai estar trabalhando junto com a polícia para essa resolução de segurança pública. E uma conscientização acerca dos direitos e deveres sociais. Isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque o cidadão comum é diferente do policial nesse sentido, porque a grande maioria das pessoas não sabe seus direitos e deveres. E através de um trabalho comunitário preventivo, voltando a essa questão de dimensão pedagógica que está em cima um pouco, nós podemos chegar a um entendimento com a comunidade que as pessoas começam a entender os seus direitos e deveres de forma mais clara e que elas possam colaborar nesse sentido. Às vezes, se um cidadão comete um delito ou uma infração, alguma coisa, por conta do desconhecimento desses direitos e deveres. A exemplo no trânsito. Quando eu trabalhava no trânsito, eu via muito isso. As pessoas, quando eram abordadas sem capacete, o condutor, no artigo lá do Código de Trânsito, ele vem dizendo que apreensão da habilitação, né, e remoção do veículo, até porque a habilitação foi apreendida, né, a retenção da habilitação por conta do veículo ser removido e também por conta dessa infração ser gravíssima, né, está conduzindo uma motocicleta sem habilitação
sem um capacete. Então, a partir do momento que você informa ao cidadão, ele vai conhecer esse dever dele, e eu tenho certeza que na próxima vez ele vai usar o capacete e vai se lembrar antes de sair da sua residência ou antes de trabalhar ou de transitar nas vias, porque ele foi de forma meio que forçada, né? Foi conduzido até uma educação aí nesse sentido e conhecimento desses deveres. Então, a gente já conheceu a polícia comunitária, né? E agora a gente vai falar um pouco mais como colocar em prática e ter sucesso nesse tipo de filosofia, né? E o segredo está onde? Está exatamente na integração com as entidades locais. A gente citou no módulo anterior a questão da polícia comunitária, né? Do que seria. A gente trouxe aí alguns conceitos sobre polícia comunitária. E esse cidadão aí, Trojanovski, né? Ele falou lá que no conceito inicial da polícia comunitária, mas em algum ponto aí ele fala do sucesso dele, o sucesso da polícia comunitária na visão dele, né? E ele indica que é exatamente através dessa interação, né, com os segmentos representativos da comunidade que irão participar diretamente na melhoria da atividade policial daquela localidade. E esses segmentos ele dividiu em 6 grandes grupos, né, que a gente vai ver agora. Então, exatamente o sucesso realmente depende dessa participação. É como eu disse anteriormente, nosso objetivo com a polícia comunitária é ter um policiamento realmente que tenha participação comunitária, senão ele não é uma polícia comunitária. E esses grupos, eles facilitam essa interação, facilitam a chegada de informações, né? E a gente vai ver aí como trabalhar com cada um e citá-los agora, certo? Então, o primeiro grupo é a organização policial. Primeiro, a gente precisa da organização policial para ter polícia comunitária, né? Temos aí o desafio de mudança, né? Temos a responsabilidade de todos, participação aí nessa mudança de filosofia, né? Seria uma revolução cultural de valores e também essa mudança de ser controlador para ser uma polícia que tenha participação, né? Temos aí também uma desculpa ou uma problemática chamada falta de efetivo, né? E esses são os pontos que nós devemos trabalhar com a organização policial. No segundo grupo aí que nós temos a comunidade. Como eu falei, polícia comunitária sem comunidade não é polícia comunitária, né? Então, quem deve participar? Desde a pessoa mais simples até os líderes comunitários formais e informais que estão na comunidade. Então, a gente muitas vezes vê experiência no Brasil e no mundo que começa a não dar certo porque as polícias geralmente procuram trabalhar de forma mais fácil, para que aquele programa seja um programa bem visível, né? Então procura aquelas pessoas que são mais articuladas, né? Que têm um viés político, ou aquelas que têm uma boa fisionomia, falam melhor. Mas o foco da polícia comunitária deve ser qualquer pessoa da comunidade que queira participar, nós devemos dar atenção a ela, certo? Porque até a pessoa mais simples, eu vejo muito isso aí, as pessoas mais idosas, por exemplo, simples da comunidade, elas têm uma vivência aí que pode passar experiências, algumas informações que seriam relevantes para a segurança pública e ajudam bastante, né? E muitas vezes as pessoas surgem de outras comunidades para fazer parte da polícia comunitária como forma de se promover mesmo e não sabe nenhuma informação ali, ficam criando fatos, criando situações e o policial se deixa levar por conta de que ele quer a missão cumprida, né? Mas não deve ser assim. Outro grupo aí seria as autoridades constituídas, né? E organismos governamentais, os deputados, prefeitos, vereadores, né? De forma apolítica, não como forma de se reeleger, como forma de promover-se pessoalmente, não. Pode-se trabalhar também
em estabelecimentos de ensino, né, postos de saúde, outras esferas do governo federal, estadual e municipal, né, e também a participação da justiça. Então a gente precisa procurar esses órgãos que já estão lá disponíveis, tem um serviço específico que pode nos ajudar bastante nessa questão de polícia comunitária. Outro grupo relevante, nós temos mais 3 aí para encerrar esses grupos, seria o que? A comunidade de negócios, né, que são todos aqueles estabelecimentos comerciais que temos numa área, das grandes empresas às pequenas, incluindo até aquelas barraquinhas lá que nós temos dentro da comunidade. Por que não? Nesse local assim, tem muita informação, chega muita informação, e os comerciantes, com o intuito até de melhorar a segurança pública, eles sempre colaboram com o trabalho da polícia. E até o policial tradicional sabe disso. É lógico que a gente não deve esquecer que o envolvimento com a comunidade de negócios não deve ser de forma ao interesse pecuniário, né? Que alguns se envolvem aí com interesse pecuniário, com interesse de algo em troca, mas esse não é o foco da polícia comunitária. O foco é a informação, é gerar um vínculo, de maneira que tanto o policial como o comerciante, ele entenda que é importante essa participação um do outro na solução dos problemas que envolvem também a questão de negócio. Agora, não é errado a comunidade de negócio fornecer materiais para a instituição policial, de maneira que seja para a instituição policial, não de forma particular, e também não é através de extorsão. Lógico, tem uns caminhos para se fazer isso, né? Doação, tem uns termos lá de doação, que cada um pode fazer de livre espontânea vontade, que não tem problema algum, né? Temos aí instituições comunitárias também, como igreja, templos, clubes de serviço, maçonaria, movimentos religiosos, associações, todos os tipos, né? Escoteiros. Temos as instituições de ensino também. Então, dentro da comunidade sempre existem várias instituições que podem auxiliar o trabalho da polícia e podem também até ajudar na questão da promoção de programas preventivos, né? Por exemplo, a igreja tem um espaço bastante favorável, né, a questões de projetos sociais. Geralmente tem funcionamento à noite e o policial durante o dia está lá vazio, aquele prédio e tal, e pode ser utilizado para um projeto preventivo. Olha, quem sabe, né? Então são órgãos importantes que também já têm projetos sociais, projetos preventivos dentro das comunidades e podem unir forças à polícia, né, nesse sentido. E também temos os veículos de comunicação, nossa mídia, né? Que pode ser qualquer um aí, televisivo, radiofonado, né? Até através de folhetos, alguma coisa assim. Nos bairros geralmente também tem aquelas rádios comunitárias. Então a gente deve verificar esse pessoal e para que eles possam nos ajudar na questão da divulgação também, no trabalho educativo, na mudança da visão da comunidade com relação à polícia. Então, apesar de a gente levar muito assim na cabeça com relação a esses veículos, são instituições importantes na vida moderna, né, que nós temos aí para divulgação e interação com as pessoas. Então, continuando aqui nos grupos relevantes, temos alguns pontos a mais, vamos detalhar cada um, certo? Organização policial inclui todo o pessoal, desde o mais importante, né, comandante, até o soldado que está na linha de frente. Então são todos, do comandante até o soldado, então todos devem participar da polícia comunitária, não só o soldado, né? O policial compromissado com a comunidade, né, da área vai ter na segurança um papel semelhante a um pronto-socorro no setor de saúde, então ele vai estar sempre disponível lá na região dele, ele vai ter conhecimento ali daquela vida comunitária, dos problemas que possam surgir, então ele vai ser uma resposta mais rápida para as pessoas, porque ele já está fazendo parte da vida daquelas pessoas. E as pessoas querem ser atendidas, né? Entretanto, poucos são os casos que demandam um encaminhamento ao hospital.
Então, fazendo essa referência aí de saúde, né? Alguns casos não devem chegar à delegacia ou à justiça, porque o policial ali presente ele vai ter conhecimento tal da problemática que ele vai poder resolver de forma, mediando conflitos, por exemplo, de forma que as coisas não cheguem a se judicializar. Okay?